Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Instituto Espiritualistas e Apômetras. Eu, Richard Sena, trazendo juntamente aqui com todos os convidados, amigos, parceiros, mais um tema espetacular. Eu sou suspeito em dizer porque eu gosto muito de espíritos das trevas, de obsessão. Eu adoro demônios. Brincadeira, gente, brincadeira. É que este tema é muito importante porque trata muito sobre isso. Obsessões simples, complexas, fascinação, tecnomagia, algo que no meio espírita não é muito conversado por alguns tabus. E a gente pensa sim em tratar isso de uma forma tranquila para romper alguns paradigmas. Mas para isso, então, farei a apresentação dos meus amigos. Rafael Amaral, tudo bom? Seja bem-vindo. Maravilha, agradeço a oportunidade. E como você mesmo falou, esse caso de obsessão moderna, ele tem que ser, sim, discutido em lugares que lidam com obsessão, né? E é um tema, a tecnomagia, bastante recorrente, né? O quanto que isso está ocupando aí do nosso tempo e da nossa qualidade de vida. Logo, é um tema bem interessante aí para a gente abordar aqui. Muito bom. Leandra Pereira, seja bem-vinda. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço aí a estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tão polêmico, mas que também vai abrir muitos campos, Do entendimento, né? de entendimento, de ideias. A gente vai quebrar muitas coisas aí que as pessoas não têm ideia de como que é trabalhar com obsessão. Show de bola. Carol Galo, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Richard. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Esse é um tema muito importante para a gente trazer à tona e esclarecer, né? De escutar, tirar barreiras, preconceitos para libertar as pessoas, né? Exatamente. Então, vamos lá. Muito bom. Querido amigo Marcos Evangelista, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. A gente conversar sobre esse assunto que chuta o pau da barraca. Ah, que bom, muito que bom. Sério, que a gente precisa sempre estar conversando e atualizando. É muito importante. Muito bem, Marcos, queridos amigos. Antes eu quero novamente convidar a todos vocês se inscreverem no canal Espiritualistas e Apômetras, curtir os nossos podcasts, já temos alguns com temas fantásticos, e compartilhar também para que chegue até outras pessoas, cheguem, né? Todos os podcasts que já fizemos, esse também, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é importante que vocês colaborem e contribuam para o desenvolvimento, para o crescimento do canal. Fazendo a introdução do nosso tema, a gente já começou, mas falando do que Kardec nos trouxe como possibilidades ou formas de obsessão, sendo elas a simples, a complexa, tendo a fascinação, como eu, Richard, considero uma das mais complicadas, a subjugação, a possessão. E a tecnomagia, como o Rafael falou, na questão moderna, em que não percebemos em que estamos sendo obsediados, influenciados, mas como já nos traduz o Livro dos Espíritos, de ordinário são eles que vos dirigem, nos colocando, então, que as influências espirituais nos manipulam, até se antecipam às nossas próprias decisões ou, de acordo com aquilo que trabalhamos na apometria como uma simbiose, nós, então, temos a auto-obsessão. Quantos elementos para nós conversarmos? Mas se falarmos da fascinação, podemos começar por essa, em que nós não conseguimos perceber que estamos sendo influenciados. E eu cito um exemplo de um amigo que coloca que quando você discute com uma pessoa, você e ela pode estar certo. 50 para cada um. Se duas discutem com você e você se considera certo, 33,33 para cada um. Mas se aí 3 pessoas estão dizendo que você está errado e você acha que está certo, você já caiu 25%. Mas se 4 estão dizendo que você está errado e você continua achando que está certo, talvez você esteja muito errado. Por isso que eu digo que a fascinação é uma das piores. Rafael, o que você acha, cara? Quando se fala, nós estamos aí falando da era do transtorno da mente, né?
Nunca se falou tanto dos problemas ligados ao transtorno da mente. E eu não consigo separar um quadro depressivo de ansiedade sem ter uma parte, um cunho espiritual por detrás. E quando a gente fala em obsessão, já não está mais em voga aquele confronto, né, direto. Então é muito mais fácil eu usar uma tecnologia onde eu vou causar ali um monoideísmo na pessoa, ela vai ficar com aquela questão, né, preenchida muitas vezes, e você vai ter mais fácil acesso para controlar, né? Se a gente falar em tecnologia, a sideral está milhares de anos à frente da terrena. E a tecnologia do astral inferior também está há mais de 100 anos, se não me engano, à frente da tecnologia atual. Então, quem estamos atrasados somos nós. Sim, sim. Então, deve-se ter um olhar mais atento quando se trata de questão de tecnomagia, né? Então, é mais fácil eu colocar um chip, implantar, fazer implantes, né? Usando a tecnologia astral inferior, que também é utilizada para cirurgias astrais, para benéfico, né? Para coisas benéficas, né? E tudo mais. Mas tem que se olhar. Quando se fala o transtorno da mente, procrastinação, pessoas que não estão conseguindo produzir na vida, porque eu acho que é um projeto de imbecilização do ser humano, né? É tornar o ser humano imprestável e te extrai, tira o seu foco do quê? Do seu projeto de vida, né? O que é um projeto obsessivo se não tirar a pessoa do que ela veio fazer aqui na Terra, né? Nós não estamos a passeio. Então, quanto mais eu distrair esse ser humano para que ele seja um agente de transformação, melhor. E a tecnomagia é usada de forma maestria, muitas vezes até com requintes de crueldade, e a gente percebe isso, né, nos atendimentos apométricos, no set terapêutico, o quanto as pessoas elas estão totalmente verdadeiros zumbis, se é assim que a gente vai te falar, né? Totalmente inerte ao que está acontecendo no mundo e focando muitas vezes em coisas que não tem nada a ver com o projeto de vida dela. As distrofias espirituais, né? O quanto a gente está distraído e realmente verdadeiros zumbis aí na Terra, né? Então, é importante que a gente converse bastante sobre isso, né? E nós que temos filhos, né? Oriente bastante essa questão do uso da tecnologia. Vamos discorrer. E tudo mais. Carol, pegando o gancho do Rafael, imbecilização da humanidade e da tecnomagia, dos chips que o Rafael citou, você é uma pessoa de TI, né? O Marcos também é. A gente sabe que algumas obras estão até citadas, né? Como o próprio livro Aruanda, que não está aqui, mas Pai João nos traz algo referente à transição, tanto da Primeira, mais enfaticamente da Segunda Guerra, quando os nazistas, cientistas nazistas, estavam desencarnando, sendo mortos, então, e cooptados pelas trevas. E aí, então, foi desenvolvido esses chips, artefatos tecnológicos, para serem implementados no campo áurico, no campo etérico, até astral, influenciando as pessoas encarnadas, né? Como que você vê essa questão da tecnologia, da informação, dessa evolução até a inteligência artificial nessa influência? Nossa, Richard, isso daí é uma coisa que sempre existiu, né? Então, se a gente for falar de método, antigamente a gente tinha a questão do marketing, né, da mensagem subliminar, dos símbolos, né, que através das propagandas se injetavam nas pessoas, a TV antiga, dos canais. E hoje você tem a internet, você tem radares, você tem antenas potentes que elas, a partir dessas tecnologias, são utilizados esses meios para transferir uma mensagem. Certo. Você usa o chip, né? Na marca da besta, né? A gente passou por diversas situações em que eu me questionava, nossa, como que as pessoas estão indo para esse caminho, se jogando num precipício, indo contra valores, contra crenças de famílias, coisas tão fortes, e não percebem. Porque que nem você falou, bom, às vezes tem 5 pessoas e só você que é diferente. Você começa a falar, poxa, será que eu tô mesmo correto? O que será? E mesmo assim, o seu coração, ele fala, não, você tá certa. Então, na marca da besta, esse livro que é do médium Robson Pinheiro, ele traz esse tema, ele mostra como são utilizadas as antenas, os radares, a televisão, hoje em dia a internet, a inteligência artificial. É óbvio que a gente está citando coisas ruins que são feitas e a gente sabe que a tecnologia tem esse ponto positivo. E aí você começa a entender, porque você sabe que está acontecendo alguma coisa, você não tem nomes, você não consegue expressar. Então, quando é trazido esse tema, é como se você despertasse, a gente desperta e começa a criar, bom, como que a gente pode utilizar, como que a gente vai
ajudar as outras pessoas terapeuticamente a sair disso. E como se usa a tecnologia e como a gente pode pegar e ter um contraponto a essa própria tecnologia, né? A esses chips, a essas ondas que são... Como você pode trabalhar para te favorecer e para te proteger e também para você utilizar a seu favor. Divulgar uma boa mensagem, divulgar os tratamentos terapêuticos. E essa questão dos espíritos, também existe alguma conexão com os seres extraterrestres, também existe toda uma cadeia. Sim. E que é impressionante e, ao mesmo tempo, ela elucida muita coisa. E a gente pode ter os contrapontos. Então, na apometria, nos templos de Umbanda, em lugares que se comprometem a trabalhar pelo bem, ajudar as pessoas, você consegue desestruturar isso, né? A própria apometria, a partir do momento que você acessa um laboratório, né, junto com os espíritos superiores, com a proteção toda, para você desmantelar esses lugares, e como que a gente pode utilizar isso para ajudar também nos trabalhos terapêuticos, né? Então você tem diversas metodologias, né? A questão do Reiki. O Reiki não é uma tecnologia, mas, por exemplo, a radiestesia, né, tratamento de luzes, para você utilizar a favor. Mas esse plano de especialização da humanidade já é antigo, né? Sim, sim. E nos livros do Robson, você consegue pegar todo esse histórico e trazer, e como isso faz sentido. E a partir desse conhecimento, como que a gente pode atuar a favor? Muito bem. Marcos, você também sendo de TI, sendo apômetra, terapeuta, nos casos do seu consultório, como que você consegue traduzir isso para nós? Olha, eu vejo essa questão muito na questão mental, né? No nosso campo mental, quanto nós somos lubridiados com essa tecnomagia todos os dias, né? As pessoas estão muito conectadas com o celular ou computador ali, querendo sempre estarem fugindo do seu mundo para entrar nesse mundo paralelo que é a tecnologia. Isso tem desorganizado muito o campo mental das pessoas, confundindo as coisas, né? Desestruturando as famílias, as relações. E a gente vê nessa questão o quanto que falsas narrativas são colocadas todos os dias no mundo para colocar outras intenções, mexer com a nossa psique, com as nossas emoções, nos transformando em pessoas inúteis, né? Pessoas, humanos pequenos, que não somos, né? Então a gente vê essa questão tecnológica da magia muito atrelada a quem quer controlar o povo e criar uma narrativa para que possa instaurar um novo caminho para a humanidade, né? Fazer aqueles que estão no poder, que detêm essa tecnologia, colocar o humano como uma bateria para alimentar energeticamente esses seres, para que eles continuem comandando, dominando o mundo, né? Então, esse assunto ele é um assunto muito profundo, que se a gente fosse aprofundar também em questões biológicas, porque isso tudo tem a ver com o nosso corpo, né? Sim. Porque nós estamos recebendo, como a nossa amiga falou, a radiação de todos esses equipamentos de forma magnética, que atrapalha muito a concepção da nossa psique, do nosso cérebro, que trabalha em ondas teta, alfa, beta. Então, quando essas energias adentram o nosso campo, a nossa psique, a gente começa a entrar em caminhos neuronais, psicológicos, até no campo mental, se falando espiritualmente, de outras formas pensamentos, né? Isso vai desestruturando a nossa concepção psicológica, emocional, e isso é uma coisa que precisa muito ser dito, né? Porque às vezes a gente está exacerbado numa emoção de raiva, e às vezes isso não é nosso, às vezes isso não vem da gente, está aí no ar, essa tecnologia aí que está de alguma forma, através do ar, passando essas informações e a gente capta. Nosso corpo, que é a maior tecnologia de todas, né? Essa grande máquina, essa grande nave que a gente usa para caminhar aqui nessa dimensão, que está exposto a toda essa manipulação, né, tecnológica. Isso é algo muito sério. Muito bem, Marcos. Nós vamos já perguntar para a Leandra, para ela ir rememorando algum caso, Leandra, que você como apômetra e umbandista com certeza tem inúmeros, mas só prolongando um pouquinho, Marcos, nessa questão das influências e do que a Carol trouxe também, nós temos alguns seres que são a representação do que há
de pior, só tomando cuidado para não estereotipar, mas a hierarquia das trevas, por que eu disse não estereotipar essa questão do pior? Porque nós aprendemos com as trevas. Talvez vocês ouvindo dizer isso, fala como ele está colocando uma situação dessa, mas que esses seres, e aí vocês vão entender, principalmente para quem leu as obras da trilogia do Reino das Sombras, do médium Robson Pinheiro, do espírito Ângelo Inácio, entre outros espíritos que fazem parte dessa egrégora, os dragões chamados, né, ou colocados como a falange satânica, né, e como a Carol trouxe, seres de outros orbes, eles se agrupando, então, numa escala, e aí a gente pode vir nessa escala decrescente, colocando como o sétimo responsável pelas ciências e tecnologias, o sexto pela comunicação, o quinto pela química e farmacologia, o quarto pela mídia, o terceiro pela religião, o segundo pela política e o número 1 sendo o coordenador, né, de todos estes. E tendo também o número 666, que a representação deste ser, né, destes seres, como os 666 espíritos que desta falange, deste grupo satânico que vieram degradados para o nosso planeta, como narra essas obras, né, de Ângelo Inácio. E estes 7 mencionados tendo poder nessa manipulação, então. E nessa escala, vamos falar de baixo para cima, se a gente colocar dessa forma, chegando até, então, o umbral e onde estamos, né? Os encarnados, com os seus asseclas, com as suas representações, entre eles magos negros e também chefes e subchefes de falange, espectros, tantos seres que trabalham conscientemente e inconscientemente como os próprios cientistas, nessa influência dessa humanidade, para a gente saber só um pouquinho, né? Só um teaser aí do que nos influencia. Mal consciente, né? Pode falar, Rafael, por favor. É um mal consciente, né? Se a gente for olhar, vamos colocar em porcentagem, né? 1% que comanda, de certa forma, o mundo. Vamos falar da família Rothschild, dos Rockefeller, todos mais, né? Rockefeller. Perfeito. 1% controla o mundo, 75% ainda estão adormecidos. 25% com tendências para o bem. Eu não disse fazendo bem, tendências para o bem. Desses 25%, a gente coloca um 5% esclarecido, Isso. querendo acordar os outros 75% e 1% com algumas narrativas, distorções, para que a gente saia e continue nesse processo de hipnose coletiva, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é um mal consciente. Então, se a gente não também lutar para que isso seja desperto, né? Seja com as ferramentas que nós temos, né? Seja apometria, terapia, técnicas vibracionais, que foram citadas pela Carol. É o que nós temos de ferramenta para tentar trazer esse despertar, né? Porque existe uma diferença entre interferência e afetar. Quanto mais eu, né, trabalho questões em mim, vazios emocionais, mais forte eu fico referente aos vícios, né? O que seriam os vícios? Se não eu querer completar esses vazios emocionais. A gente fala, o processo de obsessão é o seguinte: eu jogo uma pedra numa parede. Se essa parede tem buracos, essa pedra vai entrar. Então, quando a gente fala em corpo fechado, fala em querer, né, realmente se proteger, tem que começar a trabalhar essas questões internas que nós carregamos. Perfeito. Senão, sem esses vazios emocionais, a gente vai atrás dos vícios, né? É uma fuga. É uma camada a se quebrar para que a gente chegue, então, nesse conhecimento, mas paralelo a isso, né? O trabalho, a ajuda, o desenvolvimento. Leandra, você que trabalha com apometria e trabalha em terreiro também, a gente gostaria de ouvir um caso que se repercutiu como uma obsessão, seja ela simples, auto-obsessão ou complexa. Bom, nesse bastante tempo que eu tô atuando, né, com apometria, na Umbanda eu não vi muitos casos. Eu vejo mais mesmo na apometria. A gente fazendo atendimento com obsessão. Acho que o último que nós atuamos foi um caso bem pesado, porque a pessoa ela estava com uma questão de doença, né? Uhum. E o que eu entendi ali é que ela estava se auto-obsediando. Uhum. Então, quando começaram a dar os comandos,
para poder fazer o tratamento dela, o que eu vi ali foi... Eu falei, gente, foi um absurdo, mas... eu falei, tem como resolver a situação dela, porque ela estava desacreditada. Dela mesma, né? Dela mesma. E aí a gente pega e fala assim, a gente se questiona, nossa, mas eu estou vendo isso mesmo? Será que é para eu ver isso mesmo? E qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Super. E aí foi onde eu entendi que essa lição é para a gente se olhar um pouco mais. Que por mais que a gente ache que as coisas parece que estão ali para acabar, que parece que não tem mais solução, que é onde a gente encontra na espiritualidade o caminho de sobrevivência, vamos dizer assim, e de superação, né? superação, de recuperação de saúde, que fala, não, eu posso tentar um pouco mais. E foi nesse atendimento que eu entendi que as pessoas podem ainda procurar... É porque tinha artefatos também, né? no caso dela tinha artefatos, né? Tinha coisas do passado, né, de outras vidas, que ela precisava se ressignificar. Importante, né? E se ela não fizesse isso, ela não ia superar. O que a gente Mas tem outros também. Aí no Fala caso mais um, se você se lembrar, por favor. Eu lembro de um trabalho, foi até de uma pessoa que fazia parte do... Não, ela faz ainda a parte do colegiado, eu não vou citar aqui quem é. E ela chegou no atendimento de apometria se queixando que as coisas com ela não estavam andando, né? Tipo, estava emperrando, ela estava tendo muito problema no trabalho, que não sei o quê. E aí, quando foi tocado aqui negócio de chip e tudo mais, no atendimento dela, eu vi que tinham chipado o carro da pessoa. Também, né? O carro da pessoa. E aí, no atendimento, eu perguntei, fulano, você tá com um problema no seu carro? Ele, tô com problema no meu carro, sim. Eu tô com problema no câmbio, o carro não tá funcionando direito, tá emperrando, não sei o quê. Eu falei, então, tá com uns negocinhos lá no seu carro lá. Falei, se você não tirar, você vai ter problema. Aí foi feito todo um trabalho lá para poder tirar lá o chip que tava no câmbio do carro. Atrapalhando, né? Consegui identificar no câmbio do carro. Para desestimular, para prejudicar financeiramente, né, essa pessoa, quebrar mesmo, né, era em todos os sentidos também. Outras coisas mais. Pode falar. Acho que era outras causar coisas mais. Acidente, causar talvez, acidente mesmo, até porque a ele tava morte no da pessoa, câmbio. Então. Tava no câmbio, então queria mesmo tirar a pessoa do caminho. De vez, né? Se fez isso com o carro, imagina o celular, né? Que a gente passa Já vi mais casos com tempo celular também. Com o celular e distrai muito. A gente vai ver um negócio no celular, quando vê, a gente perdeu um tempo absurdo, né? E o quanto que deixou de... Eu falo por mim, né? O quanto que eu parei de ler livros depois que eu comecei a atuar, ficar mais forte nas redes sociais. A gente tem no livro A Nova Ordem Mundial também, no próprio livro A Marca da Besta, que é de 2010, a narrativa de um desses seres, né, de um dos dragões, eles manipulando, então, trazendo o que viria a ser os aplicativos, essa evolução tecnológica para manipulação, imbecilização e a corroboração disso na última obra, né, de Ângelo Inácio Robson Pinheiro, na Nova Ordem Mundial, já o avanço daquilo que ele dizia, né, estar implementando e que chegou, então, a própria inteligência artificial, né, e como a gente analisa as pessoas, nós no dia a dia, você citou o seu exemplo, Rafael, como nós deixamos de fazer coisas que fazíamos que eram boas para o próprio estudo, avanço, e hoje eu não gosto de jogos de videogame, gostei muito, mas principalmente celular. Mas eu vejo muitas pessoas, a maior parte do tempo, se desgastando nisso, Márcio. O que você pode trazer nessa parte aí também? Essa questão, ela é bem profunda, porque todos nós estamos chipados. Cada um tem um celular no bolso aí. Perfeito. Então todo mundo tá com artefato tecnológico implantado. Exatamente. Se você parar para pensar, ó, nós dependemos do celular para tudo hoje em dia. Para o banco, a gente tem planilha de controle financeiro, a gente tem aplicativo para fazer exercício físico, tá tudo aqui. Verdade. Então, para onde está indo essa informação, né? Quem é que está olhando, vendo, ouvindo essa informação? Nós estamos chipados, todos nós. Então, essa tecnologia, ela não só ajuda a gente a trabalhar a nossa vida, nosso dia, tornar as coisas mais fáceis, mas principalmente
serve de ferramenta também para esses que você citou, que fazem controle sobre isso, para que possa estar sempre trabalhando a nossa psique, né? O nosso pensamento, as nossas emoções. Porque é difícil a gente estar sem essa tecnologia hoje longe. Se você parar para pensar num passado longínquo, tudo era feito através da fala, né? Nós conversávamos, passava oralmente as informações um para os outros. As relações pessoais, né? Exatamente. E hoje em dia não. Hoje em dia você abre lá o celular, o WhatsApp, você está falando com o mundo inteirinho, com todo mundo, com a família. Então, isso tem mudado muito as nossas relações um com os outros, mas principalmente nos tornando escravos dessa tecnologia. E estamos chipados, cara. Estamos todos chipados. Veja só que louco que é isso, né? Então, dá para imaginar o quanto um espírito pode ter acesso também a um aplicativo que está nos influenciando de alguma forma e a gente não está sabendo, né? Ou empresas... A própria glândula pineal, né? É. Os cristais de apatita que temos, né, internamente na glândula pineal, que capta as ondas extrasensoriais. Então é uma forma, né? A zona de libração também, a interface entre mundo virtual e mundo físico, né? É que, complementando assim, a tecnologia tem esses pontos negativos. Mas imagine que antigamente você se comunicava, mandava uma carta, uma foto. Hoje, você quer falar com alguém lá da Europa, na hora, você via imagem, você está conversando. Então, existe essa questão negativa? Existe. Mas por quê? Porque a gente usa para o negativo. Sim. Mas existe o positivo, existe os benefícios que ela está trazendo. Então, eu entendo também que, assim, nós como seres humanos somos especiais, né? Porque senão não teria tanta gente, tantos espíritos ou seres querendo nos escravizar. Por quê? Porque nós temos o poder de cocriação, de mudar o nosso destino, de trazer. Só que é muito fácil deixar, eu tenho um filho, vou educar, dá um celular para ele. Né? Fica quieto, né? Fica quieto. É como antigamente, você faria diferente? Faria. Você daria um brinquedo, fica aqui nesse canto, enche a pessoa de brinquedo, né? Só que você não está educando, você não está cuidando. E agora, o que você... Tudo está muito mais claro, as relações. Porque você dá um celular, você vê numa mesa famílias que não conversam, que está todo mundo no celular. Então, de quem que é essa responsabilidade? De nós, seres humanos, dos pais, de trazer o valor. Por quê? Porque educar dá trabalho. Sim. E a coisa mais linda do mundo é você olhar para o seu filho, para a sua família. Nós, como amigos, a gente está aqui conversando, batendo um papo, olhando o olho no olho, sentindo aquela emoção. Então, quando você deixa isso para o papel da tecnologia para o outro, você está transferindo a sua responsabilidade. Então, claro, nós somos chipados, isso já vem, né? Isso é uma questão tecnológica que ela vem, isso já há muito tempo é falado. Trabalhando com tecnologia, a gente entende a inteligência artificial, onde que vai trazer. Só que o nosso pensamento, a nossa decisão, isso não tira nada. Então, por exemplo, poxa, está acontecendo isso na sua casa, quando a gente faz essas questões que você orienta. Nós temos o poder de mudar, de transformação. O que é a partir de hoje eu vou? Nós passamos por uma pandemia, né? E que antigamente nós vivíamos o quê? No automático. Final de semana vai para um lugar, vai para outro, você vai para casa para dormir. Eu vejo essa transformação por mim. Uhum. Hoje em dia, eu mudei para o interior, eu estou com outros valores. Eu não quero mais esse automático para minha vida. Eu não quero mais essas relações vazias. Você mudou na pandemia, Carol? Mudei na pandemia. Eu já tava trabalhando no interior, aí começou a pandemia, eu fui desligada, eu já estava me mudando. Eu falei, vamos embora, que o caminho é esse. Eu estou certa no caminho. Demorou um tempo para eu me estabilizar, me recolocar, mas comecei. Eu tive que rever meu valor. Poxa, eu sou só trabalho? Quem que é a Carol? A Carol é só trabalho? A Carol... Porque eu adoro trabalhar, né? Capricorniana, assim, eu adoro produzir, eu adoro acordar, você tá mexendo com as pessoas, você tá alterando vida. Eu trabalho com software, mas eu sempre penso como eu posso melhorar a vida das pessoas, né? Como eu posso melhorar a minha relação de trabalho com meus liderados, com o meu time de trabalho, como que eu posso potencializá-los a serem melhores, a ter uma visão. Então, isso mexeu, poxa, a Carol é só trabalho? A Carol é só isso? Não, quem que eu sou? Aí eu tive que me redescobrir. E é uma dor, né? É um parto. A tecnologia não é inimiga, né? Não, e a tecnologia ajudou. Por quê? Poxa, você vai falar com alguém que de repente não está bem, você tem uma videochamada,
você tem na sua família. Então, a gente tem que parar de colocar a responsabilidade no terceiro, na tecnologia. Não, a tecnologia, eu não sou escrava dela. Ela é um meio, é como a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro não domina a gente, é uma relação de respeito, é um meio para você atingir um fim. A tecnologia é isso mesmo. Então, quer dizer que nós não somos vítimas, Nós não somos somos cúmplices, vítimas, somos né, cúmplices do processo. Cúmplices. Então, se alguém está fazendo isso com você, poxa, por que você está Você tá deixando? permitindo, Você né? está permitindo. Até por uma inconsciência, você está permitindo. É uma forma de permissão. O seu filho, não, porque a criança, não, vamos jogar, vamos brincar, o ar livre. É difícil? Não existe coisas fáceis. Não sei. Cada um dentro do seu passo sabe a dificuldade, mas a tecnologia, ela não manda em mim. Não, ela potencializou muito o acesso, né? As informações na própria pandemia, porque a gente teve que buscar, até as pessoas que não davam muita ênfase, né, nessa fonte de informação, elas precisaram, né, se movimentar para que não ficasse tão alheia ao que estava acontecendo e até para se reinventar na questão profissional. E até essa questão da pandemia, se nós não tivéssemos vídeos, se nós não tivéssemos essa comunicação, nós não saberíamos o que realmente estava acontecendo. Porque hoje todo mundo, da pessoa mais simples a mais, né, top, tem o celular, todo mundo tem um vídeo. Então, quando você vê uma coisa errada, as pessoas estão filmando, estão divulgando. Isso ajuda a nós não sermos manipulados. Uhum. Né? Eu lembro que na pandemia, a utilização da internet, ela foi 100% utilizada, porque sem a internet a gente não conseguia fazer nada. Eu lembro que para trabalhar, porque você não podia estar na empresa mais. Isso. Né? Você não podia estar na empresa mais. A empresa tinha que estar vazia, não podia estar ninguém. E qual foi o único recurso que tinha para poder continuar trabalhando? Era pela internet. Virtualmente em casa. Então, a empresa ela teve que gastar dinheiro, horrores, para poder uma estrutura, né? colocar uma estrutura ideal para os funcionários, mais de 200 funcionários. E fora as outras empresas também, que também tiveram que investir dinheiro para poder colocar também os seus funcionários para trabalhar. Nas suas casas Nas também? suas casas. E você dava os seus dados a rodo nessa época. Eu lembro que para você acessar as coisas, você tinha que colocar seus dados pessoais. Então, até as corporações, para você acessar elas, você tinha que mandar os seus dados. Então, elas tinham todas as suas informações também, as grandes corporações. Então, eu vejo também que eles também era um canal de recurso, até mesmo para que mundialmente aí os nossos dados ficassem por aí. E o pessoal utilizando a rodo para poder influenciar nós. Uma grande questão para que a gente não se torne dependente, então, é entender qual é o papel do virtual nas nossas vidas. Ele não pode substituir o presencial. Então, eu falo, eu sou adepto ao olho no olho. Para mim, as coisas têm que... Nada substitui o presencial, né? Mas o virtual, ele tem, então, a sua funcionalidade. Cabe a nós identificar qual é a função que eu estou dando para ele, né? Quando você falou quem manda em quem, né? É isso que a gente tem que se perguntar constantemente. Quem está mandando em quem aqui? Toda hora eu estou olhando para o celular, dependendo. Eu vou atender online, que hoje é uma realidade. Aí, no intervalo entre um atendimento e outro, eu tô aqui, ó, toda hora. Eu me vi várias vezes, né? Então, tem vários... você se questionar, né? Sim, precisamos, né? Tem a ver com a maturidade e a filtragem, né? O filtro que a gente utiliza também para não ficar refém, né? De tantas coisas sem qualidade, né? Tem algumas séries, alguns filmes, Minority Report, que é o com Tom Cruise, é um filme antigo, né? Fala também da tecnologia atuando, mas aí numa questão não tão boa, né? Nós vamos ter diversas fontes hoje que nos faz pensar. Tem uma também na Netflix que fala sobre a influência das redes sociais sobre nós, e aí... Black Mirror, Mirror. Tem a Black Mirror, tem Além da Imaginação, que tem alguns episódios também que é do Prime, mas essa Black Mirror é fantástica e algumas coisas já estão até acontecendo, né? É incrível. Mas esse paralelo, então, para que os nossos filhos, essa geração, então, Marcos, queria te ouvir, cara, também. Se algum cliente chegou lá falando de filhos ou essa pessoa com vício de tecnologia, dessa influência, e se você conseguiu também caminhar. Sim, eu tive uma experiência ano passado com um jovem que tinha 18 anos, né? E ele completamente imerso
nessa nova manifestação de criar um canal no YouTube, falar sobre games, né? Que esses jovens estão muito entrelaçados consciencialmente dentro desse mundo dos games. E sempre quando eu ia atender ele, o assunto era sempre o mesmo, né? Como é que eu vou fazer o meu canal crescer? Como é que eu vou fazer as pessoas curtirem? Porque o mundo dele estava ali dentro daquilo, né? Dentro dessa tecnologia. E o meu trabalho foi desarticular esse campo mental de alguma forma para que ele pudesse ter acesso à vida pessoal dele, porque a mãe e o pai sempre falavam que ele viveu a maior parte do tempo no computador, né, gravando os vídeos dele lá, e ele não participava na família, isso estava atrapalhando Cara, enfatiza bem isso, porque a maioria das super famílias importante. A pessoa tá passando, mas as famílias com os filhos, como que você fez esse processo aí? Primeiro eu identifiquei que a tecnomagia, nesse caso, ela é uma estrutura psíquica que é instalada no campo mental do ser, de tanto ele repetir aquele processo. Se eu fico aqui no celular o tempo todo, eu estou repetindo. É o Então, hábito, né? É o hábito. Então, o meu corpo ali tá excretando endorfina, serotonina, coisas que faz o nosso hábito estar mais presente naquilo. Então, quando aquelas químicas baixam no corpo, o que o corpo faz? Ele pede para que seja criado mais. Então, automaticamente, o ser vai lá para aquela tecnologia, que é um vício. Então, a criança, ela estava mentalmente imersa neste mundo e o campo dela, mental dela só tinha pensamentos e ações relacionados a isso. Então, aos poucos, dentro dos atendimentos, eu fui trazendo ele, tirando ele do mundo virtual e trazendo ele para o mundo físico, aqui, trazendo questões mais relacionadas à família, às emoções. Eu sempre buscava ancorar ele neste mundo, tocando nas emoções dele. Então, quando a gente falava da questão falando a própria língua dele, né, da questão do canal dele, eu falava, como é que você imagina que seus amigos vão ver você falando sobre determinadas coisas e como é que eles vão falar com você? Aí ele parava assim para pensar e, poxa, não sei. Aí ele falou, nós temos encontros de vez em quando, tem um grupo do meu canal que a gente faz encontros pessoais pra gente conversar sobre o que a gente tá fazendo no meu canal. Engraçado, Isso é legal, às vezes tem essa interação, é muito importante, mas lá, quando eu tô lá, eu não sei muito o que falar, eu fico meio calado, assim. Eu falei, tá vendo? Essa interação com a tecnologia que vem mudando a sua forma de ver o mundo, principalmente a sua família, os estudos, que vai te colocando nesse mundo virtual do que na realidade não existe. E quando você tá lá na frente do computador, você tá olhando, o seu cérebro tá imaginando que você tá vivendo aquilo, né? Então, é difícil você ter essa concepção entre o que é real e o que não é real. Isso. Então, os meus gatilhos para ele era sempre trazer uma emoção para que ele viesse para o corpo e que ele aterrasse dentro dessa dimensão ali naquele momento. Então, os jovens estão sendo muito atacados, vou se dizer assim, com essa tecnologia, fazendo com que questões que nós tínhamos antigas, né, de relacionais com a família, com o próprio meio, com a própria sociedade, estão sendo deturpadas porque os jovens estão no mundo que não existe. E quantos, assim, você é terapeuta? Porque, assim, existe um alto índice de crianças com depressão, tomando Rivotril, tomando remédios, assim, de depressão fortíssimos, né? De crianças de 2, 3 anos, né? Eu acho que esse tema é importante para a gente alertar, né? Uma doideira, né? Tão jovem assim. Tão jovem e tão já atacado, isso pelos jogos. Por quê? Essa questão do virtual, não saber lidar com sentimentos, né? Vocês são terapeutas. Eu acho que é importante a gente trazer à tona isso, porque vem da obsessão, da fascinação. Sim, ele tocou um ponto importantíssimo, assim. A mente, ela não vai separar o que é realidade ou não, né? Por exemplo, quando você está pensando em algo, você está vivendo aquilo. Ela não sabe se... Os neurotransmissores são... Então, ela está jogando essas informações para o seu corpo, né? Então, imagina o que ele está consumindo ali. Quando a gente fala dos nossos filhos, né? Eles estão dependentes da tecnologia. É você que tem que propor algo, né? Que saia, inclusive, desse processo do virtual. Proponha outros tipos, né, de interações, de socialização. Porque quando a gente fala no processo de vício... como você mesmo colocou, tem que ser gradual. Eu não posso chegar para essa pessoa e falar, a partir de agora você não vai mais acessar. A mente não vai entender, porque a mente vai liberar justamente isso para pedir ainda mais. Então, todo o processo de viciação, como eu trato lá no consultório, diminuindo, tirando a gradualidade desse vício, até que a pessoa entenda
E as emoções que vai movendo essas pessoas, né? O que te faz, normalmente, toda hora pegar o celular? Uhum. Que emoções que estão ali regendo a sua ação? Quando você começa a tratar as emoções, porque o que nos move? É emoção. Uhum. Né? Então, quando a gente quer controlar uma pessoa, o que a gente coloca? Culpa, medo, Sim. a gente controla. Sim. Então, imagina algo que ali você está consumindo constantemente. Teve aquele aplicativo Baleia Azul, que levava as pessoas ao Sim, suicídio, sim. né? As Jovens. mutilações verdade. até o suicídio, né? Isso. Então, imagina o que estava sendo ali, o que eles estavam consumindo. Então, eu e da minha filha, eu e a mãe dela, fica constantemente ali monitorando o que ela está consumindo, que informação é essa, e é nosso papel fazer isso, né? Cara, é o E como corpo. você falou, a gente É o transforma... corpo. Porque quando o ser tá lá no jogo lá de tiro, né? De arminha que faz muito sucesso entre esses jovens, é adrenalina pura no corpo. Porque o cérebro tá entendendo que ele tá ali no campo de batalha, ele tá no meio de uma guerra, ele vai tomar um tiro, ele vai. Realmente. Então, é adrenalina pura no corpo. Então, imagina o nível de vício, ou quer dizer, de costume que o corpo. Dependência, né? E se Dependência. pegar o perfil psicológico dessas pessoas, são pessoas com baixa autoestima, e o que eles conseguem fazer no virtual, eles não fazem na realidade. Então ali eles são bons. Eles se acham tão pra baixo que é só ali que ele pode ter ali um pouco de status, vamos dizer assim. Pertencente, Ali né? ele se sente pertencente a um grupo, então ali ele é bom. Então temos que olhar para essas pessoas, né, para esses jovens com esse perfil e trabalhar a estima deles, a socialização, fazer com que eles se enxerguem, eles se vejam como pessoas, se valorizem, porque sem isso ele vai cair para o mundo virtual porque é uma fuga. Uhum. Então, para que a gente não se torne dependente, né? Porque tudo hoje é tecnologia, gente. Dinheiro é virtual. Para você se mover o GPS, a gente precisa. Sim. Tem lugares em São Paulo, se não fosse... Se acabar ali a bateria do meu celular, eu falei... onde eu tô? Eu mesma, sem sou um GPS, perdido. eu não faço nada. A minha inteligência espacial em relação a isso, eu falo que eu sou dependente do É. Waze da vida, né? Então... Eles chamam de looping, né? Até o próprio Ângelo Inácio, ele nomeava como onliners muito tempo. Eu falei do livro de 2010, então um pouco antes ainda. Essa tecnologia é nova, né? Recente, 2000, 2001, né? Nós começamos a ter mais com a internet de escada, né? Quem é da época sabe. Veio desenvolvendo. Acessar Meia-noite, que é mais barato, né? A É um internet, pulso sabe? só. Eu acho que a gente é a geração que ficou no meio disso, né? Do não virtual pro Transição, virtual. né? Ficou nessa transição, né? As salas de bate-papo. Nossa. Cara, eu Tem vivi, coisas que eu falo pra minha Nossa, é filha que ela falou, isso daí você não viveu. eu vivi uma experiência no analógico ainda, na direção. Eu trabalhei um tempo como motorista particular quando eu era bem jovem, né? Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Jovem, Marcos. E, cara, eu tô quase revelando a minha idade. Não pode. E, cara, eu usava aquele mapográfico que era um livro dessa Eu grossura. também, então eu sou velho. Pra eu... É, revelando a nossa idade. Pra eu ir de um lado a outro da cidade. E, cara, você não consegue conceber algo assim hoje. É. As pessoas não sabem pra onde elas vão, principalmente eu, esse que vos fala. Não sei pra onde eu vou se eu não tiver o GPS aqui na mão, eu me perco. Essa é E o dependente. pior, as pessoas não têm condições de parar o carro, descer e pedir uma opinião pra alguém. Ó, onde fica tal rua? Que antigamente a gente fazia isso, né? Quando a gente sabia Pronto. ler de forma analógica ali, o Essa mapográfico. vergonha. É, cara. Então imagina o nível dessa tecnologia, o quanto ela está transformando o nosso mundo para bom e para Sim. pior, né? Quanto está transformando. A maioria enquanto dos acidentes de nos trânsito influencia estão atrelados ao uso do celular. do celular. E eu tenho que saber a informação ali, né? Na hora, né? Como que são as coisas? Eu já vou questionar, já vou buscar a fonte do que a pessoa está falando e se é verdade mesmo, né? Você é, né, Leandra, ligada na tecnologia. As pessoas pedem para você muito. Você tem muita facilidade, né? tenho. Ah, é verdade. Muita Lembra? facilidade com a internet. E assim, não é. Eu não fiz curso, não me aprofundei no assunto. É uma aptidão sua. Eu pego a informação e falo, vou atrás. E vou manuseando, vou mexendo. Deu errado, eu volto, começo de novo e vou fazendo assim. Foi assim que eu montei o site, eu não pedi ajuda de ninguém. É. Muito legal. legal isso. Autodidata. legal. Exatamente. Peguei, fui olhando um manualzinho como que faz, falei, vou fazer. E paciência. Mas Paciência. emenda aí, Leandra, uma resposta. Que você consegue tratar bem essa questão tecnológica, mas o que a gente falou do contato do ser humano, das pessoas,
das inter-relações, assim, como que é para você a relação tete a tete? Hoje É eu sinto, fundamental? para mim é fundamental. Tem que ter essa relação olho no olho ainda, por mais que a tecnologia hoje, as conversas elas são mais rápidas e ágeis, né, pela internet, mas eu acho que o olho no olho ainda é necessário. Não só para a relação em si, mas para criar credibilidade com as pessoas. Como eu sou uma empreendedora, vamos dizer assim, Isso. né, e eu vendo pela internet, as pessoas não sabem quem sou eu. Então, se eu não mostrar, não der a minha cara também, para mostrar um pouco mais da credibilidade do que é a minha empresa, as pessoas não criam confiança. Pessoas compram de pessoas, né? Exatamente. Fala da Aldeia Exatamente. Real. Então, e a Aldeia Real é uma loja virtual de artigos religiosos, né, de Umbanda e Candomblé. Ela já está aí mais ou menos uns 3 anos. E a venda é toda pela internet. Então, para as pessoas adquirirem o produto, tem que ser pelo site. Mas eu tento criar um vínculo, né, e uma proximidade pelo WhatsApp, que é a ferramenta principal que eu utilizo, né, para contatar os clientes. Mas ainda assim eu quero ter contato com eles aonde eles estão. Então hoje o que eu estou fazendo hoje? Eu estou indo nos terreiros para poder apresentar um pouco mais a loja, fazer um contato mais tete a tete com as pessoas e para que elas me encontrem, me vejam e falem, não é Por só a a sua loja. energia também Não direto. é só a loja, tem uma pessoa Criar uma ali. conexão, né? Exatamente. Então, hoje eu estou criando essa relação, dando esse passo, indo até os terreiros para apresentar a loja. É o equilíbrio, né? Nós estamos aqui conversando, o tema central da obsessão, da tecnomagia, mas o contraponto em que nós buscamos, né? Esse equilíbrio para que a gente não ache que está indo para um caminho sem volta, mas cada um tendo, então, colocando em prática a sua necessidade, né? A sua vocação e aquilo que te faz ser humano. E quebrando um pouco essa influência, o Marcos trouxe o exemplo do jovem de 18 anos, né, Marcos? Como você reverteu esse processo e dando exemplos para ele, como ele poderia se relacionar com as pessoas para que a gente não ache que essa evolução vá nos levar para um caminho em que nós viveremos afastados um dos outros, né? Uns dos outros. Mas o quão é importante o ser humano ele poder vivenciar. Na nossa época, se a gente falar do Play Center, que saudade, né? Nossa. Que saudade, né? Saudade. Eu gostava muito do fliperama e eu equilibrava, né? Agora, eu não abria mão de estar nos eventos, também nos parques, vivenciando isso que é importante, né? Então, não estamos aqui colocando coisas tão distantes, tá? Porque se a gente quer romper com essa influência numa parte ruim, nós precisamos, sim, estar com pessoas. Rafael, o que você poderia trazer para nós? A gente está indo pro final do podcast, mas o que você poderia trazer isso como exemplo? Acho que essa comparação de geração, né? Eu espelho muito pela minha filha. Eu acho que eles são mais vulneráveis ao processo de tecnologia. Eles sentem mais, né? Então, talvez a gente consiga mesclar um jogo depois de jogar um futebol. É verdade, fazer isso. É isso que a gente tem que começar a olhar. É o comportamental. O que nos faz refém de uma tecnologia. E se a gente for olhar, investigar, tem a questão mental e emocional. Né? A gente não consegue separar entre... Se a gente tivesse essa consciência, a gente conseguia separar o que é o virtual, o que não é. Então a gente fica nessa mescla e acho que é isso que vai gerando essa dependência, né? Eu acho que os transtornos da mente hoje estão atrelados a uma sensibilidade grande com uma mente enfraquecida. Então, o que a gente pode fazer para que haja uma academia da mente, vamos dizer assim, um fortalecimento dessa mente? Entender que a mesma forma que a gente tem que exercitar o nosso corpo, por que não a gente deve exercitar a nossa mente, olhar para as nossas emoções? Eu acho que o caminho está aí. E vai chegar um momento onde a ciência ela vai estar unida com a espiritualidade. Esse é o caminho. É usar essa tecnologia ao nosso favor. Hoje, infelizmente, ela não está. Por quê? É uma questão comportamental. Perfeito. Comportamental é a palavra,
Porque como nós colocamos, é obsessão simples, complexa, subjugação, fascinação, aquele espírito inteligente, ele só vai ressaltar aquilo que já há em nós. E se há um vício, uma predeterminação a se isolar, é isso que ele vai destacar. Vai colocar, vai nos seduzir, colocar novas questões, um jogo legal. Olha só, você viu, né, conversando, passa 8 horas online conversando com pessoas que você nunca viu presencial, e aquelas que fazem parte da sua família, que estão dentro da sua casa ou no seu condomínio. Às vezes você até ouve, né? De repente esse jovem ouve na quadra do condomínio a bola de basquete pingando, a gritaria, mas ele fecha a janela porque o barulho está incomodando. Mas ele poderia falar, eu vou lá ver o que está acontecendo e me introduzir, né? Participar. Então não é tão difícil se a gente quebrar alguns paradigmas, né? E você, Carol? Na parte, eu estava pensando aqui, é a questão do nosso autoconhecimento, não é? Porque se nós estivermos com uma vibração boa, por mais que se tenha ataque, a gente consegue diminuir isso. Sim. Como que a gente consegue? Só nos conhecendo, então sabendo aquilo que machuca, aquilo que não. Os processos obsessivos, querendo ou não, eles fazem a gente olhar para si mesmo, né? Vícios de compras, né? Vício que você tenha de drogas, de álcool. Então, o que está te fazendo levar aquilo? Né? Porque todo mundo tem uma fase da vida, a nossa vida é uma onda, né? Sim, às vezes você tá oscila muito. crise, É tá muito embaixo, real isso. ela oscila. É. Então, o que eu posso aprender naquele momento? E a gente ser gentil também, generoso consigo mesmo, né? Porque eu trabalho com projetos, então a gente tem prazo, você tem data, você tem isso, a gente está sempre naquela cobrança. Então, poxa, vamos ser gentil comigo mesma, entender esse meu ponto fraco, não é ponto fraco, mas, poxa, eu tenho uma limitação, como que eu posso ser melhor? Então, através da gentileza, não trabalhar com a culpa. Poxa, aconteceu, desculpa, me perdoe, vamos nos abraçar, trabalhar com amor e trazendo isso, porque com isso você cria uma vibração e a gente consegue ultrapassar esse ponto. Sim. Só que a gente tem que ter essa coragem, né? Você tem que ter uma coragem de olhar, poxa, eu tô com isso, como que eu posso fazer? Né? Que nem no vídeo, você não pode tirar de uma vez, ok. Então, como que eu posso fazer? Tinha uma época que eu escrevia num livro, né? Ai, um dia, mais um dia. Eu agradecia, né? Eu tenho um ponto lá em casa que eu acordava cedo, né? Olhava para esse ponto. Poxa, pai, obrigada por mais um dia que eu tô viva. Gratidão, sabe? Por você estar naquele momento. E é isso que a gente tem que ter, essa gratidão, esse amor mesmo e essa força. Porque é muito fácil. Ah, eu tô com um problema, eu vou no vídeo. Eu vou na bebida, eu vou não sei aonde. Vamos olhar para si. Tudo é assim. O esforço, eu entendo que é o mesmo. O resultado é diferente. Então, se eu entender que eu posso olhar e fazer, poxa, hoje não consegui. Beleza. Alcoólicos Anônimos, né? Esses grupos. Amanhã. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Amanhã eu consegui, poxa, vamos comemorar essa vitória. Tem os neuróticos anônimos virtuais hoje também. Isso, né? Isso aí tem. E a Vai gente, buscar ajuda, né? Vai buscar ajuda, uma amiga, uma conversa, e vai atrás de terapeuta, de pessoas especializadas. Porque isso não é fraqueza, procurar ajuda. E sim é uma força, é uma coragem. Claro que a gente tem que ver o profissional que vai atender a gente, uma série de coisas, mas vamos procurar ajuda em grupo, em amigo. Poxa, a internet tem tanta coisa, tanto conhecimento. Eu adoro. Ai, como fazer não sei o quê. Ai, adoro. Tutoriais da vida, né? Os tutoriais. Ai, como pregar um parafuso, como fazer não sei o quê. Gente, eu amo. Sim, a evolução, né? Vamos usar isso ao favor. Então, nossa vida. Eu vou usar a arma do inimigo ao meu favor. Eu vou entender como ele funciona, como é a estrutura do trabalho, e eu vou através do Porque a gente conhecimento. fala que o processo de obsessivo, eles fazem o trabalho sujo, né? Eles mostram pra nós aquilo que a gente tá escondendo. Eles colocam um espelhão na nossa cara. Então, eles fazem parte de um mecanismo de evolução, como o Richard colocou. Sim. Sem a atuação dessas hierarquias das trevas, a gente estaria ainda fazendo fogo, batendo... Eles trazem informação. O que a gente vai fazer com isso é o que vai refletir o que nós temos interiormente, né? Então, Eles não vão dominar. o processo obsessivo faz parte do processo, né? Perfeito, perfeito. Tá muito legal. Acho que a gente dá muito ensejo para as pessoas reverter esse processo, né? O próprio grupo Espiritualistas Apômetras, como tantos outros grupos, se aprimora para que possa te ajudar, né? Para que possa levar tantos terapeutas aí, tantas pessoas que passaram pelas suas experiências. Mas para as considerações finais, agora, Marcos, o que você sugeriria aí para cada um de nós? Olha,
com esses tempos maravilhosos que estamos vivendo, de muitas transformações, eu identifiquei que esse processo, a única manifestação que tem para aqueles que tentam dominar essa tecnologia, para dominar o resto da humanidade, é querer a nossa atenção. A única coisa que eles querem. O dinheiro não tem valor, matéria nenhuma tem valor, o que tem valor é a atenção. Então, o que eles querem? Eles querem o tempo todo fazer a gente ficar preso ao que eles desejam através dessa tecnologia, criando falsas narrativas, e falta de nós ainda um pouco de impulso para indagar o que nós vemos na rede, o que nós estamos vendo nessas mídias sociais, pesquisar, porque a internet ela é um vasto mar de informação onde a gente pode buscar, pesquisar sobre um assunto que a gente gosta, um assunto que nos causou impacto, uma situação que foi falado lá no Japão lá e aqui causou impacto. A gente tem que perguntar, será que isso é verdade mesmo? Se isso não é verdade, então será que o que eu estou sentindo é verdade também? Ou é isso que trouxe em mim uma situação emocional do qual eu não queria? Então, eu acredito muito que a gente não pode estar alienado o tempo todo, descendo lá, subindo lá o feed nas mídias sociais, vendo as coisas e achar que aquilo é a verdade e a realidade de tudo. A gente tem que indagar, a gente tem que buscar, continuar buscando conhecimento nos livros, lendo, conversando com as pessoas para que a gente possa expandir mais o nosso conhecimento, a nossa consciência, não ficar só preso nessas tecnologias aí, que tem muita coisa que é mentira lá dentro. Com certeza. Tem que pensar nisso. Eu não vou mostrar o que eu não quero, né? Um recorte do que eu quero mostrar às redes sociais, né? Então eu não vou mostrar o meu lado negativo. E a verdade absoluta, né? Como a inteligência artificial, os aplicativos, né? ChatGPT, a evolução de tantos outros, tantas empresas, né? Investindo pesado nisso, e claro que é uma ferramenta útil, importante para nós, mas que não seja absoluta nas nossas decisões. Nós temos terapeutas, né, virtuais, que podem dar, sim, boas recomendações, sugestões, mas para que não percamos, então, tete a tete, né, com a pessoa viva que passa pela própria experiência, porque o virtual, é claro que ele tem a sua base, mas quem passou, até o próprio espírito Joseph Gleber, né, através do médium Robson Pinheiro, nos deixou uma mensagem em que ele precisaria que o próprio médium passasse pelas situações a qual ele tratasse em seu consultório para ter legitimidade até de poder falar de igual para igual com o seu consulente, né? Então isso é fundamental, que a gente nunca perca isso. Leandra, suas considerações finais? Novamente, fale o site, né, da loja e o que você recomenda aí para as pessoas terem mais vontade de viver um com os outros. Bom, vou pegar um pouco o gancho da Carol sobre de você se conhecer, né? Além de você se conhecer, você também tem que saber quais são as suas bases. Se as bases as quais que você se comunica, elas são firmes, para quando você, sei lá, sentir indisposto, triste, você recorrer a elas para te sustentar, né? Sua família, Rede de apoio, né? Sua família, seus amigos, trabalho, porque eu vejo que as pessoas elas estão procurando as suas bases mais no virtual, e sendo que temos pessoas aqui, ó, que possam nos apoiar, que a gente pode se apoiar nelas, né? Que a gente pode se sustentar para poder superar as dificuldades. E aquele negócio, meu amigo do Japão me entende. A mãe e o pai não. Exatamente. Né? Mas é aquilo. Tá firme essas bases estão firmes para te sustentar, para te segurar no momento difícil da sua vida? Não, né? Você está seguro para poder trocar com essas pessoas? Você se sente seguro para trocar com elas? Para se sustentar com elas também? Importantíssimo isso. São coisas que a gente não consegue, né, pensar no dia a dia. Mas se a gente criar esse mecanismo de questionamento colocar, também, de né? auto se questionar, de colocar no dia a dia, a gente consegue aí superar um pouquinho, né, as dificuldades da vida, as batalhas. O afastamento, né, um dos outros. Exatamente. Muito bem. Fala da loja, o contato. Bom, o contato da loja é o meu WhatsApp, que é o 11 974636349.
Temos o site também que é aldeiarealsp.com.br. E temos também o Instagram, que apesar que eu não uso muito Instagram, mas tem também esse canal que é o Aldeia Real SP _artigos religiosos. Ah, mas pelo direct o pessoal vai Sim. vai fazer os Ah, e pedidos. tem o TikTok também, que agora eu não lembro qual que Mas é. a gente vai pôr na comunicação. O Marcos também, Marcos. Seus contatos aí, quem quiser te buscar, os pais desesperados, os jovens também. Eu quero sair disso, não sabia como, agora sabe. Marcos Evangelista. Bom, na realidade, o meu endereço energético nas mídias sociais, eu uso um nome que eu recebi de um Chamoi, que é um índio tupi-guarani, que eu tirei o S e coloquei o X. O nome é o mesmo, mas eu coloquei o nome que eles chamaram de guerreiro, que é Shondaro. Então, eu estou nas redes sociais, lá você coloca @marcoshondaro com X, que eu estou lá no Facebook, no Instagram, no TikTok. Estou também participando dessa tecnologia para levar conhecimento às pessoas e puxar aqueles que precisam refazer o seu campo mental. E seu WhatsApp? Meu WhatsApp é o 964070979. Muito bem, Marcos. Gratidão. Carol, quer deixar um canal de comunicação aí? Seja do grupo que você participa, Do Instituto Espiritualistas Apômetras. Apômetras, que a gente atua, né, de forma gratuita toda quarta-feira, para quem precisa de ajuda. A gente ajuda as pessoas, mas isso não quer dizer que o tratamento médico e terapêutico não tenha que ocorrer. Fundamental. Então, é fundamental. Muito bem, Carol. Gratidão. Rafael Amaral, seus contatos. Também me coloco à disposição através das práticas integrativas, né, e complementares de saúde, como terapeuta integrativo, né, e as técnicas vibracionais também, para auxiliar nesse processo. Principalmente, eu acho que um alerta aí em relação aos nossos jovens, né? A gente está perdendo uma geração, já acho que se perdeu aí, né, os famosos cristais e tudo mais para a tecnologia. E a gente corre o risco de perder mais jovens para esse processo. Então, o diálogo, como a Leandra colocou, é o que aproxima. Se não tiver diálogo, vai criando um abismo, né, nas relações. E o seu WhatsApp? É o DDD 11 94203 4695. Muito bem. Novamente, pessoal, gratidão. Gente, desculpa. Pode falar. Seu contato O também. meu contato. Gratidão, Ju, Carol. Richard boa. Sena. Lembrar. O WhatsApp 97112-6349. Richard Sena Oficial no Insta. E pelo site, né? Eu sempre tenho a fala. Procure um dos nossos terapeutas, espiritualistasapômetras.com.br, dentro das especialidades de cada expertise, né, desses terapeutas. Tenho certeza que vai poder te orientar em algum ponto. A gente está aberto, disposto aí para fazer essa troca e levar aí um bálsamo aí, quem sabe, né, um alívio imediato. Respira, calma. O pessoal, novamente aqui, a gente fica muito feliz e a nossa gratidão imensa. Novamente, inscreva-se no canal, siga o nosso, o Sérgio está falando, nosso Instagram, Espiritualistas e Apômetras. E é isso, mais um podcast para vocês aí. Gratidão, grande abraço, pessoal.